Fala galera, tudo em riba? Tudo bem com você? Faltando menos dias do que faltavam ontem, é ou não é? CFP, CFP. Galera, resistência, resiliência. Vamos lá, aula a aula, a gente chega lá. Se você já é nosso aluno, aproveita para ir fazendo mais exercícios lá na nossa plataforma, depois de ver esses vídeos, né, simulados, tal, tem coisa pra caramba lá. Se você não é ainda, demorou, né? Demorou. Essas aulas são legais porque elas são sintéticas, então uma apanhada aí no conteúdo, mas é importante você ter acesso a todos os vídeos na plataforma e todos os exercícios também, porque o CFP tem muito a ver com preparação, tem muito a ver com você não ser pego de surpresa nas questões que aparecem lá no dia da prova, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre pré-fixado. A gente está falando de instrumentos de renda fixa, né? E hoje eu vou dar uma atenção especial ao movimento do pré-fixado, né? Como é que isso funciona no mercado, né? Quais os impactos de carteiras pré-fixadas, tá certo? Então olha só, qual que é a ideia de um investimento pré-fixado? Você investe determinado montante, que eu vou chamar de PV, e você tem um valor futuro que é fixo. Por que que ele é fixo? Porque existe uma taxa pré-fixada, por exemplo, 8% ao ano, tá certo? A gente tem aqui um título chamado LTN no mercado profissional e no Tesouro Direto. Se chama Tesouro Pré-Fixado. É o Kiko, né, gente? É o Kiko pré-fixado. É o Tesouro Pré-Fixado. Você tem que lembrar disso, tá certo? Então, olha só, no caso da LTN especificamente, é um título pré-fixado que vale inexoravelmente, né? Você nem sabia que existia essa palavra. R$ 1.000 no vencimento, tá certo? E é tudo dado em dias úteis. Então imagina que você tem 400 dias úteis pro vencimento, o papel vale R$ 1.000. Poucas coisas são tão certas nessa vida quanto a morte, que a LTN vai pagar R$ 1.000 lá no dia do vencimento, tá certo? Qual que é o preço unitário, né? PU ou PV de Present Value? Vai ser os R$ 1.000 trazidos ao valor presente, 400 dias úteis a 8% ao ano. Vamos fazer juntinho aqui na HP? Eu e você de bracinhos dados, fazendo juntinho? Vem comigo aqui. Olha lá. Zero a calculadora, 1.000 é o seu valor futuro, é ou não é? Qual que é a taxa que eu falei? 8 é a taxa, tá certo? 400, presta atenção, Enter, 252 divide a 1,587 anos, tá certo? Então esse resultado que deu você coloca no N, beleza? Um pouco mais de 1 ano e meio. Você chama o valor presente, olha lá, 885,01, 885,01, aqui ó, 885,01. Percebeu? É assim que a gente faz o cálculo desse valor presente, né? Poucas vezes na prova a gente tem utilizado diretamente o cálculo do valor presente, mas às vezes aparece. Agora, tem um fenômeno que eu quero que você entenda. Imagina que você comprou a 8% e no dia seguinte, ou no mesmo dia, né? Vamos simplificar. No mesmo dia você quer vender, mas deu um estresse no mercado e agora está 8,20% ao ano. Pô, faz uma letra decente, professor, por gentileza. Eu estou pedindo para você fazer uma letra decente. Então vamos lá, 8,20, tá certo? 8,20% ao ano. O que aconteceu? Presta atenção, né? Olha só. Antes, quem estava comprando topava ganhar 8% ao ano, é ou não é? Aqui é fixo, é R$ 1.000 que vai pagar uma operação pré-fixada. Esse 1.000 é fixo. Se tem um cidadão agora que não topa mais 8%, você vai lá no mercado, não tem ninguém que topa ganhar 8%. O mercado está exigindo 8,20% ao ano. Como esses R$ 1.000 são fixos, para que dê 8,20% ao ano, o que vai ter que acontecer com este valor aqui? Ele vai cair, ele vai ficar menor, tá certo? Do que ele era antes. Porque ele ficando menor, o cara que compra agora neste novo preço vai conseguir ganhar 8,20% ao ano. Você quer saber quanto dá? É só a gente vir aqui na HP e lembra que a gente tinha falado que era 8 a taxa? Agora a gente vai falar, não filho, não é 8, é 8,20. Então eu vou apertar aqui o I. Aí eu vou chamar o valor presente de novo, olha lá, 882,41. 882,41. Então imagina vocêzinho, né?
que foi na boa fé da LTN e comprou 885, não é? Aí caiu para 882 no mesmo dia. Você comprou um título de renda fixa, pré-fixado, e não sabia que podia perder dinheiro. Sim, se a taxa subir, como aconteceu, de 8 foi para 8,20, o título vai de 885 para 882 e você perdeu dinheiro, teve uma rentabilidade negativa. Tudo bem? Então isso é o que você precisa lembrar. A gente tem esse título que ele não tem pagamentos intermediários, você faz a compra do título no resgate vale R$1.000, é a LTN ou Tesouro Pré-Fixado, como a gente chama no Tesouro Direto. E você tem um outro título, um sem vergonha, que se chama NTNF, né? Que paga cupons intermediários, né? E que no vencimento te paga os R$1.000 de volta. Esses cupons intermediários, eles são no valor de R$ 48,81, fixo também, tá? Esse R$ 48,81 é pago semestralmente e ele quer dizer uma taxa de 10% ao ano em cima dos R$1.000. Porque 10% ao ano é 4,88% ao semestre. Tá certo? Por isso que esses cupons são de 48,81. 1.000 vezes 4,88% vai dar o 48,81. Tá certo? Então, parecido com a LTN, né? Chama esse bagulho NTNF ou então Tesouro Pré-Fixado com pagamentos semestrais, tá certo? Pagamentos intermediários. E você pode comprar também lá no Tesouro Direto. Lembra sempre o seguinte, né? Esses pagamentos que eu recebo antes, eles vão ser tributados por uma alíquota maior. É importante saber disso para quem vai fazer a prova do CFP. Tributação em renda fixa, ela segue uma alíquota chamada alíquota regressiva. Quanto menos tempo você deixar o dinheiro lá investido, mais taxa você paga percentualmente. Então, olha só, de 0 a 180 dias, o que vai acontecer? Tudo que você receber numa operação de renda fixa com menos de 180 dias, você paga 22,5% daquele rendimento na forma de imposto. De 181 a 360 dias, né, mais ou menos 6 meses a um ano, você paga 20% de imposto. De 361 a 720 dias, você paga 17,5% de imposto. E acima de 720 dias, né? Acima de 2 anos aproximadamente, de 720 dias, você vai pagar 15% de imposto. Tá certo? Por isso que se eu quero maximizar o meu resultado tributário, pagar menos imposto, né? Isso faz parte de planejamento fiscal. O que eu faço? Eu não compro títulos que têm esses pagamentos semestrais, porque com esses pagamentos semestrais aqui eu vou receber antes e vou acabar pagando mais imposto. Então é importante lembrar disso também. Beleza? Tamo junto? Bora fazer exercício? Então vamos lá. Bom, então vamos lá. Na hora do exercício que a gente vê se entendeu ou se não aprendeu nada, né? Então começando aqui. Arthurito lá da Faria Lima, olha só. Arthurito, nosso amigo Arthurito, tem uma carteira de LTNs com os seguintes vencimentos, com as taxas abaixo. Caso haja um aumento paralelo na curva de juros de 20 pontos base, qual será o impacto no valor de mercado da carteira? Então ele tem uma carteira com títulos que vencem em 37 dias úteis, com títulos que vencem em 291 dias úteis e com títulos que vencem, na verdade um título, né, em 545 dias úteis, né? Tudo isso é LTN, então tudo vale R$1.000 no vencimento. Importante a gente lembrar disso, R$1.000 no vencimento, tá vendo? Tudo R$1.000 aqui no vencimento, beleza? Muito bom. Quanto é que vale essa carteira? Precisa trazer o valor presente pela taxa que está sendo negociada lá no mercado, tá certo? Então o que eu vou fazer? Aqui eu vou calcular valor presente 1 e aqui eu vou calcular valor presente 2. Por que valor presente 1 e 2? Porque está dizendo lá que a taxa de juros vai subir 20 pontos base e aí a gente precisa saber qual foi a queda de valor nessa carteira, tá bom? Vamos junto? Vamos fazer? É bem tranquilo de fazer, né? É só lembrar dos números aqui. 2, 3,80, 5,70 são as taxas, então essa aqui está negociada a 2%, essa aqui está negociada
a 3,80, ok? Numerinho sem vergonha, meu, tá certo? E assim por diante. Legal? Então eu vou pegar minha HP para poder resolver o exercício, né? Então eu vou calcular o valor presente de cada um desses títulos. O primeiro deles, então, 1.000, vou pôr lá no valor futuro, tá certo? Não sei se você lembra, mas eram 37 dias úteis de prazo. Então 37,252 divide, porque esse é o prazo em anos, 0,14. Então você coloca aqui no N, tá bom? Aperta o N lá. Aí a taxa era 2%, então 2 vai ser o meu I. Calculo o valor presente, 997,10, já arredondando, tá? 997,10. Beleza? Viu que tranquilo? A gente vai fazer isso para os outros. Lembrando que o valor futuro não muda, ele é sempre 1.000. Então o que a gente tem que mudar é o N. Agora o N vai ser 291 sobre 252, né? Um pouco mais de um ano. E a taxa, em vez de ser 2%, vai ser 3,80. Então é isso que eu vou mudar. Então eu vou vir aqui, ó, 291, Enter, 252 divide, esse passa a ser o meu N. Você aperta o N, tá bom? A taxa 3,80. Era isso? Taxa 3,80, exatamente. 3,80 é a minha taxa. E você chama aí o valor presente. 957,85. 957,85, tá bom? Muito bem. E agora, finalmente, o último título, o valor futuro é 1.000, 545 sobre 252 vai ser o N, 5,70 vai ser a taxa. Então, 545, Enter, 252 divide, esse é o N. A taxa era 5,70? Isso. 5,70 é a taxa, chama o valor presente. 887,02. 887,02. Legal? Qual que foi, então, o valor todo da carteira? Precisa somar esses três valores. 887,02, que já está lá na calculadora, mais 957,85. Então, deixa eu mudar aqui. 957,85 mais, né? E, finalmente, 997,10 mais. 97,10 mais. Deu 2.841,97. 2.841,97. Esse era o valor da minha carteira com a taxa de juros do jeito que estava. Mas aí diz que teve um aumento de 20 pontos base. Você precisa saber que 20 pontos base é a mesma coisa que a gente falar 0,20%, tá certo? Lembra que 100 basis points, 100 pontos bases, é 1%, tá certo? Então 20 vai ser 0,20%, tá certo? Então o que aconteceu? O 2 virou 2,20, ok? Opa, não era para escrever aqui. Deixa eu tirar daqui. O 2 virou 2,20. O 3,80 virou 4% e o 5,70 virou 5,90. Tá bom? 20 pontos base é 0,20%. Sempre. 1 ponto base é 0,01%. Tá bom? Vamos fazer isso aqui então? Vem comigo. Então eu vou só falar que a taxa agora passa a ser 2,20%, o resto é a mesma coisa naqueles cálculos lá. Então 1.000 é o meu valor futuro, 2,20 é a minha taxa, o N é 37, Enter, 252 divide, é o N. Aí você chama o valor presente, 996,81. Você vê que dá um pouquinho menor, né? Por que que diminuiu? Por que que o título perdeu o valor? Esse em relação a esse, porque a taxa subiu, tá bom? Muito bem, aí você vai usar agora os novos dados. 3,80 seria a taxa, né? Mas subiu 0,20, agora é 4. Então, 4% é a taxa. Tô aqui, tá, gente? Ó, 4% é a taxa, né? E qual que é o prazo? 291 dias úteis. Então, vai ser 291 Enter, 252 divide, esse é o N. Chama o PV. 955,72. 955,72. Veja que também perdeu valor em relação ao valor presente de antes. E finalmente, né, mas não menos importante,
a gente vai colocar o último aqui, 545 dias, 5,90 é a taxa. Então vamos lá, 545, enter, 252 divide, esse é o N, ok? E a taxa, ela foi buscar quanto? Ela era 5,70, foi para 5,90. 5,90 é a taxa. Chama o valor presente, 883,40. Caiu um pouquinho também. 883,40. Beleza? Vamos somar tudo isso aqui? Deixa só ganhar um pouquinho de espaço, gente. Vou apagar aqui para não me atrapalhar. E vou somar esses novos valores presentes, tá certo? Já tenho o último aqui, que é 883,40, 95572, 955,72, mais é ou não é? Aí você soma lá 996,81, 996,81, mais 2.835,93. 2, vem aqui, filho. 2.835,92. Beleza? Então, olha o que aconteceu, gente. Era 2.841, caiu para 2.835. Isso é uma queda de quanto, né? Como é que a gente faz isso aí? Faz desse jeito, né? 2.835,93. Eu vou fazer... Não, eu vou fazer diferente. Eu não vou confundir a cabeça de vocês. Para você saber quanto que foi a variação, você tem algumas maneiras de fazer. Você pode pegar 2.835,92, dividir por 2.841,97, né? Divide um pelo outro, faz menos 1 e você tem essa variação. É uma forma de fazer. A gente pode fazer na HP, né? Vou zerar a calculadora. 2.835,92, né? 2.835,92, põe como valor futuro. Tá certo? Valor presente, 2.841,97. 2.841,97. Só lembra de mudar o sinal. Valor presente. Um período e acha a taxa. Olha lá, caiu 21%, tá certo? Caiu 21%. Na verdade, caiu 0,21%, né? Lembra que a HP ela já te dá a taxa em percentual. Então caiu 0,21. Queda de 0,21% alternativa A. Ok? Faz todo sentido. Taxa de juros subiu, o pré-fixado caiu. Você precisa lembrar disso para a prova. Tá? Esse foi o mais dificilzinho. Assim, é o mais dificilzinho que pode cair de pré-fixado. Tá? O 2. O investidor deseja aproveitar as taxas mais altas da curva de juros e investir em títulos públicos pré-fixados, maximizando a eficiência fiscal desse investimento. Cuidado com essa afirmação. Maximizando a eficiência fiscal, que é pagar menos imposto. A melhor alternativa para esse investidor é, primeira coisa, pré-fixado, taxas mais altas da curva de juros e investir em títulos públicos pré-fixados. Pré-fixado vai ser ou LTN ou NTNF, é ou não é? Uma das duas, tá certo? Lembra, o pré-LTN e NTNF. Então, LFT já não pode ser, tá certo? NTNB também já não pode ser, ok? Investir em NTNF com prazo de vencimento superior a 360 dias. Mas NTNF paga cupons. Então, como ela paga cupons, o que vai acontecer? Os primeiros cupons que você receber, você cai naquela alíquota maior de renda fixa, então não funciona. LTN não tem cupons. Então, se você tiver um prazo superior a 360 dias, você vai pagar no máximo 17,5% do rendimento. E se for superior a 2 anos, né, a 720 dias, aí é melhor ainda porque você vai pagar 15%. Então a alternativa C de certo é a LTN, né? Porque com a LTN você entra na menor alíquota de imposto, principalmente se for de vencimento longo. Você vai ter um único recebimento lá na frente e a LTN é o pré-fixado. Beleza? Muito bom. Terceiro e último, Cíntia Rosenbaum, que é CFP, ao indicar uma carteira de investimentos em renda fixa, recebeu da instituição onde trabalha forte indicação que o quê? Que nos próximos meses vai ter pressão inflacionária. E aí, o que vai acontecer? Política monetária contracionista pelo Copom. O que é política monetária contracionista? Alta de juros. Lembra disso.
Qual alternativa contém uma estratégia coerente com o cenário previsto pela instituição? Lembra disso, se juros vão subir, você tem que estar no pós-fixado, porque no pós-fixado você acompanha essa alta dos juros. No pré-fixado você está com a taxa pré-fixada, juros sobe, na marcação a mercado o seu cliente perde dinheiro, tá certo? Então, o que tem que fazer? Tem que alocar mais recursos, né? A ideia da resposta tem que ser alocar mais recursos em papéis pós-fixados. Tesouro Selic, né? LFT, que é um sinônimo para Tesouro Selic no mercado profissional e assim por diante. Então, vamos lá. Venda de Tesouro Selic e compra do pré-fixado? Não, é o contrário. Venda de Tesouro pré-fixado e compra de Tesouro Selic? Beleza, gostei dessa. Venda de Tesouro Selic e compra de Tesouro IPCA? Não, porque quando você tem alta de juros, às vezes aquela taxa pré do Tesouro IPCA, ela sobe também na marcação a mercado, você se ferra. Venda de Tesouro IPCA com juros semestrais e compra de Tesouro pré-fixado? Não, porque aí você tem dois problemas, né? Você está vendendo um título indexado ao IPCA e parece que o IPCA do curto prazo vai vir alto, e depois você tem aumento de juros. Se você ficar no pré-fixado, na marcação a mercado, como a gente viu no exercício 1, a gente toma tunga, tá certo? Então, é a alternativa B de bem feito, de bem realizada, a sugestão da Cíntia Rosenbaum. Legal? Beleza, gente? Então, resumão, o que você tem que lembrar aqui? Você tem que lembrar que o pré-fixado não é indicado para quando você espera um aumento de taxa de juros, ele é indicado quando você espera uma queda na taxa de juros. E precisa saber calcular o valor presente das carteiras pré-fixadas. Beleza? Tamo junto. CFP, CFP. Vamos que vamos. Amanhã tem mais. Amanhã a gente vai pro dia 23. Não perca a conta. Abril tá aí, a gente vai arrebentar nessa prova, hein? Se prepare. Vamos lá.